Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, né? Falar da Bíblia, né? De Crônicas. Hoje vamos falar de Crônicas 1 e o título é Diversas Vitórias de Davi. E vamos falar do capítulo 11, 12, 13 e 14, né? Que fala O 11 fala, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro, que trouxeram de todas as mais nações dos Indúmeus, e dos Moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. O 12 fala, também Abissai, filho de Zeruía, feriu a 18.000 idúmeus no vale do Sal. E o 13 fala, e pôs guarnição em Edom, e todos os indúmeos ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ele ia. E o 14 fala, e Davi reinou sobre todo Israel e fazia juiz e justiça a todo o seu povo. Então, fala o quê? Fala que Davi consagra ao Senhor os tesouros, né? Os tesouros, as riquezas, né? Que conquista das nações inimigas. E ele reconhece que a vitória vem de Deus, né? Por isso, dedica tudo a ele. E Abissai, o 12, esse é o 1, né? Que Davi consagra ao Senhor os tesouros e riquezas, né? E as conquista dos inimigos. Tudo que ele conquista dos inimigos, ele reconhece que a vitória vem de Deus, né? E por isso ele dedica tudo a Deus. E o 12 fala de Abissai, comandante do exército, derrota os edomitas no Vale do Sal, matando muitos inimigos, né? Deus também usa os líderes que estão ao lado do rei para fortalecer o reino, né? Então, o Abissai, o comandante do exército, derrota os edomitas no Vale do Sal, né? Matando muitos inimigos. E o 13, Davi estabelece guarnições em Edom, e todos se tornam servos, pois o Senhor estava com ele. E em todas as guerras Deus dá domínio e proteção a Davi, mostrando o seu favor constante, né? Então, todas as guerras, o Senhor estava com Davi, né? Todas as guerras, Deus estava com Davi, né? Com a sua proteção, mostrando o seu favor constante a Davi, né? E o 14, o resumo do 14, fala de Davi, ele governa com justiça e retidão, né? Sobre Israel. A marca de um líder, né? Segundo o coração de Deus, e governa com justiça. Deus dá vitória e crescimento ao reino de Davi. Por quê? Porque ele dedica tudo ao Senhor e governa com justiça. O sucesso de Davi não é mérito pessoal, mas resultado da presença e direção de Deus. Sem a presença e a direção de Deus, não somos nada. Então Deus toma frente das guerras de Davi e dá vitória, né, sobre os inimigos. Então tudo que Davi conquista na guerra, ele dedica ao Senhor, né? Isso é uma gratidão ao Senhor, né? Porque se não fosse o Senhor ir na frente, ele não venceria as guerras, né? É que nem nossa vida. Se Deus não estiver na frente, nós não venceremos nenhuma guerra. Se nós não estiver pondo Deus na nossa presença, né?
para Deus ir na frente, nós não conseguimos nada. Então tudo nós dependemos do Senhor, como Davi dependia tudo do Senhor, né? Todas as guerras dele que ele vencia, porque Deus estava à frente da guerra. E nós somos iguais, irmãos. Nós temos que colocar Deus na frente, né? Sempre em oração e pedindo a Deus para tomar a frente da nossa vida, ir na frente, né? Com a sua proteção e sua presença. Aí nós ganhamos qualquer luta, qualquer guerra, porque Deus estando com nós, ninguém vence os filhos de Deus. Então temos que estar sempre vigiando e orando, em constante oração, né? Não podemos deixar de orar, porque senão o Senhor vai receber como? Se nós não tivermos em oração. Assim era Davi. Davi estava sempre agradecendo, Davi tinha muito temor a Deus. Então, a presença e a direção de Deus estava sempre com ele. Então, devemos fazer o mesmo, né? Que a Bíblia diz, Davi vencia batalhas e conquistava riquezas, mas ele não guardava a glória para si. Ele consagrava tudo a quem? Ao Senhor. Enquanto Davi servia a Deus e estava com ele em todas as guerras, retidão, e Deus estava com ele em todas as guerras, né? Quando reconhecemos que tudo vem de Deus, Ele nos guia, Ele nos fortalece, Ele nos dá vitória em todas as áreas de nossas vidas, né? Se você confiar e consagrar, né, a Deus as suas lutas, né, você ganha todas as batalhas, né? Então devemos confiar em Deus, né? Porque se você tem fé e crê no Senhor, né, que tem que ter fé, tem que crer nele, você vence todas as batalhas, todas as lutas. Como Davi ganhava todas as lutas, né? Todas as batalhas, porque Deus estava na frente, Deus estava na tua presença, né? E foi assim que Davi ganhava todas as suas guerras, né? Com sempre a marca de um líder segundo o coração de Deus, né? Que governa com justiça, né? Então, Davi não fazia nada sem consultar a Deus e sem a presença de Deus. Tudo que Davi fazia era com a presença de Deus e sempre consultando a Deus, né? E Deus dava sempre a vitória para ele. Como Deus pode nos dar a vitória? Se nós se apegar nele, se nós entrar em oração, né? Ler a Bíblia, né? Um pouquinho da Bíblia todo dia, Deus está falando com a gente. Então devemos sempre confiar no único Deus vivo, que é o Senhor, o único e verdadeiro. Vivo na nossa vida é Deus. Devemos confiar nele, pôr ele na nossa frente, né? Entregar toda a nossa vida nas mãos dele, que ele vence as batalhas por nós. Amém, irmãos? É que eu entendo hoje, nesses 4 versículos, né? O 11, o 12, o 13 e o 14, né? Que fala Davi numera diversas vitórias, desculpa, irmão, diversas vitórias de Davi, né? Então, as vitórias de Davi vêm tudo de Deus, porque Deus tomou a frente e ajudou. E Deus deu proteção para ele e todas as vitórias na sua mão. Amém, irmãos? E assim devemos fazer. Colocar tudo na mão de Deus, né? Que nossas lutas são vencidas com a proteção e a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tenha um bom dia e um bom sábado e uma boa tarde. Na glória do Senhor e na presença do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês.